O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Nova semana, novo episódio de Português Suave, no sítio do costume, na Rádio Observador. Eu sou João Costa e Silva, comigo o Zé Rafael Lopes, e isto não se faz sem ti, Marco Neves, o nosso ninja em tudo o que é a língua portuguesa. Bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, cá estou eu. Ia dizer como estás ninja, como estás Marco. Não estou vestido de ninja, mas podemos combinar. Um dia destes, não é? Vimos os três. Não posso ser no Carnaval, episódio temático. Ok, pronto. Parece-me uma ideia parva, mas a fazer pode ser para avançar. Fica prometido para o ano. Marco, o que é que temos para este episódio? Temos muito, vamos falar de gatos franceses e vamos falar dos holandeses e vamos falar da saudade. Saudade. Pronto, então não vamos perder tempo. Começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. Marco, vamos então para a língua nas notícias. Foi difícil escolher a palavra desta semana? Nem por isso. Houve aqui um chat que ficou muito famoso, um chat, sim, americano. Chat americano. Ficou muito famoso porque de repente tínhamos ali uma conversa sobre ações militares com um jornalista incluído no meio. Foi uma notícia interessante, pelo menos. Não sei que desenvolvimentos é que terá agora nos próximos tempos, mas decidi então falar da própria palavra chat. Ou chat, ou como é que vocês dizem cá em português? Digo chat. Digo chat também, acho eu. Porque o CH em inglês em geral é lido como ch, não é? Mas nós não temos esse som, com algumas exceções. Nós usamos o som, por exemplo, em tchau, não é? Mas de qualquer forma adaptamos ao português e dizemos um chat, ou um chat. É daqui que vêm os gatos que falavas há bocado. É, exatamente. Vamos lá chegar aos gatos. E pronto, então decidi procurar a origem da palavra, uma palavra inglesa que nós importamos ao longo do tempo, e tem origem germânica, é uma palavra bem germânica, e provavelmente terá vindo de uma tentativa de imitar as pessoas a falar tcha, e então não podemos dizer então que é uma palavra portuguesa. Podemos dizer, porque na verdade nós importamos muitas palavras, como sabemos, desde sempre, e esta palavra já foi importada, e acho que a grande parte da população percebe o que é que nós queremos dizer com o chat. Há quem diga, então, mas nós não temos já conversa, mas o que nós fazemos muitas vezes quando importamos uma palavra é depois usá-la para algo em particular, para uma conversa em particular. E aqui é uma conversa online, não é mais um estrangeirismo, não é uma conversa digital, e podemos tentar substituir por outro termo português, mas este já está bastante, digo eu, não sei se concordam, mas parece-me que está bastante enraizado aqui no caso português. Único. Não, temos o e-mail também, nós temos correio eletrónico ao lado, mas as pessoas escapam-se sempre para o e-mail. Acho que toda a gente hoje em dia diz e-mail, é raro ouvir uma pessoa dizer correio eletrónico. E temos também o futebol, que já é uma palavra mais antiga, mas o que é que o futebol tem a ver com o e-mail? Não deixa de ser uma palavra inglesa que nós simplesmente já estamos habituados há mais tempo. Penalti. E há quem diga, então, mas nós não devemos evitar os estrangeirismos a todo o custo. Eles não vão ser, como é que eu ia dizer, é irrealista, e já disse isto várias vezes aqui, é irrealista pensarmos que uma língua pode evitar todos os estrangeirismos. Todas as línguas têm isto. O inglês tem muitos estrangeirismos. Agora, o que podemos evitar é outra coisa. É aqueles discursos que nós às vezes ouvimos em que a pessoa, em cada 3 palavras há uma palavra inglesa que não é bem um estrangeirismo. Atenção, porque reparem bem, são palavras que os outros falantes de português não conhecem. Portanto, é uma pessoa que está simplesmente a falar meio português, meio inglês. Não é o mesmo problema. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Isso sim, para mim é um problema, mas não é por serem estrangeirismos, é por estarmos aqui a misturar duas línguas num momento em que isso não é assim tão útil. Às vezes se eu estou a falar com alguém, um inglês que sabe meio português, ou sei meio inglês, então se calhar vamos ali os dois misturar as duas línguas. Claro. Tudo bem, não há problema nenhum. Agora, quando está um português a falar para português e de repente está a dizer metade das palavras em inglês, isso parece-me ser um problema de comunicação. Não é um problema de estrangeirismo, mas de comunicação. A pessoa está a comunicar mal.
E tens aqui uma curiosidade para partilhar connosco ainda? Sim, eu tenho a curiosidade. Falámos do gato, ainda não chegámos ao gato. Sim. No meio destas transferências de palavras de línguas para línguas, às vezes há quem brinque com isto. E os franceses criaram um sistema concorrente do ChatGPT chamado Le Chat, que é o gato. Sim, Le Chat é o gato em francês. Exatamente. E eles... O Zé é especialista porque ele tem um programa aqui na Rádio Observador, máquinas que pensam, tudo o que seja inteligência artificial, ChatGPT, então, que há este ele domina. Mistral, Sim, é o modelo de linguagem europeu. Exatamente, e eles chamaram Le Chat e perguntam às pessoas, então, mas isto é o chat conversa ou é o Le Chat? E eles dizem, com um sorriso na boca, que é o gato. Sim. Pronto, e por vezes nestas transferências de palavras entre línguas... Deve ser, vou perguntar ao gato como é que se faz isto. Fica mais no fundo, eles deram a volta à situação, é um estrangeirismo, mas transformado num animal. Deixamos o gato, seguimos viagem e vamos até ao mapa da língua. E Marco, hoje no mapa da língua vamos até alguma região em específico? Vamos a um país que se chama Holanda ou Países Baixos, não sei o que é que costuma usar aqui. Eu tenho dito Países Baixos. Eu também. Parece ser a nova... A norma. Mas não é novo. O que eu gostava de dizer aqui é que isto não é novo. Mas houve aqui uma pequena alteração. É um dos países que parece que mudaram de nome há pouco tempo. Nós também temos, por exemplo, a República Checa, que é a Chequia. Que usamos Chequia. Mas esse é mais estranho ainda. Isso é um problema para outro dia, quando jogarmos futebol com a Chequia. Também não jogámos com a Holanda, estamos a falar da Holanda. Verdade. Pronto. Todos os países em Portugal costumam ter um nome curto e um nome longo em Portugal, em português. Sim. Mas não só em português, nas outras línguas. E neste caso, o nome curto daquele país ali entre a Bélgica e a Alemanha é em português há muitos séculos Holanda. Nós já tivemos várias guerras com a Holanda, não é? Várias guerras com os holandeses. É um nome que, na verdade, é criado por aquilo que podemos chamar, e os professores portugueses vão me entender agora, Sinédque. Porque nós damos o nome de uma parte da Holanda, porque na verdade só há uma parte, região que se chama mesmo Holanda. Exatamente, as províncias dentro da Holanda que se chamam, sempre se chamaram Holanda, e damos o nome dessa parte da Holanda ao país todo. E isto é tradicional, não é uma coisa de agora, não é um erro de agora. Também não é o único caso em que nós aplicamos um nome geográfico de forma assim um pouco imprecisa. Se virmos bem, o nome que nós damos aqui ao nosso país vizinho, Espanha, é um nome que era tradicionalmente o nome da Península Ibérica toda. O Camões chamava Espanha toda a Península Ibérica. Ele dizia que os portugueses eram um povo que vinha de Espanha, por mais estranho que isso nos pareça hoje, não é? Nós depois nós e os espanhóis, começámos a chamar Espanha apenas à parte que não inclui Portugal e que não inclui mais aqui uns pozinhos aqui e ali. E por isso não é o único caso em que nós pegamos num território e chamamos a um país esse nome, apesar de não ser uma coisa, não corresponde exatamente à outra. A Croácia também é outro caso. A Croácia, na verdade, era tradicionalmente apenas uma parte daquilo que é hoje a Croácia. E, no entanto, passámos a usar esse nome para todo o país. Então, no fundo, qual é que é o problema aqui no meio disto tudo? O problema é este. Além do nome curto Holanda, nós sempre tivemos o nome Reino dos Países Baixos, que é um calque de Netherlands, que é um nome em holandês, não é? E que deu origem ao Netherlands em inglês. Portanto, sempre tivemos o nome informal Holanda, mas sempre tivemos o nome mais formal Reino dos Países Baixos. E isto acontece também em inglês. Os ingleses também tinham Netherlands e tinham Holland. Os próprios holandeses usavam isto. Os holandeses, aliás, usavam Holland nos seus materiais turísticos em inglês. Só que decidiram há uns anos que não queriam mais fazer esta confusão, até por uma questão de respeito interno às pessoas que não viviam nas províncias que se chamavam Holanda. Então o governo dos Países Baixos passou a dizer que preferia que todas as línguas usassem o calque de Netherlands. Os ingleses não tiveram qualquer problema com isto, porque Netherlands já é o termo usado há muito tempo. Aqui em Portugal ficámos com um problema nas mãos, porque nós já usamos há muitos séculos a Holanda. Mas eu lembro-me que na escola e alguns manuais, alguns assumiam como Países Baixos e outros como Holanda. Porque Países Baixos sempre foi o nome oficial, não é? Eu pensando nisso, é um pouco como o Marco estava ali a dizer. Era a Holanda e o Reino dos Países Baixos. Sim, pois. Tal como nós também dizemos França e República Francesa, nós tínhamos Holanda e Reino dos Países Baixos. Que o problema é que era muito diferente de uma coisa da outra, não é? Mas pronto, os Países Baixos insistem agora que este seja o nome que nós damos, até por uma questão de respeito. Uniformidade também. E então é normal que as rádios, que as televisões passem a dizer Países Baixos.
Mas também não é dramático que uma pessoa numa conversa diga que foi à Holanda. Não me parece que seja um erro português. Estamos simplesmente a seguir o que nós já dizemos há não sei quantos séculos. Portanto, se eu estiver a escrever um documento minimamente formal, vou usar Países Baixos. Se estiver a conversar com os amigos, se calhar vou dizer Holanda sem grande problema. Já perguntei a holandeses. Ainda hoje tive uma conversa com um holandês sobre isso. E eles dizem, e reparem que eu disse holandês e holandês. E já tive várias respostas. Alguns que me dizem, não quer saber, vocês chamem o que nós quiserem, se falam português, não. Mas também já tive holandês a dizer, não, preferimos mesmo Países Baixos. Ok, isto é assim em todo lado. Acaba por passar a mensagem de qualquer das duas formas. Mas reparem que nós dizemos sempre holandeses, nós não vamos dizer Países Baixenses. Claro que não, então, eu estava a pensar nessa possibilidade, que é só estranho. Até porque o gentílico seria neerlandeses, mas não é aí não vai acontecer. Eu duvido muito que nós, por mais insistência, que nós façamos isso. Não vamos fazer. Vamos sim para a nossa última rubrica, Zé, Marco, mitos e origens da língua. E Marco, hoje falamos de saudade. Sim, vamos falar de saudade porque... Saudade dos tempos em que dizíamos Holanda e ninguém nos chateava. Sim, precisamente. Aqui o grande... Isto dava para um programa de 2 horas. Podíamos fazer aqui um especial sobre isto. Sobre saudade? Sobre saudade. Porque há aquela ideia muito comum de que saudade é intraduzível. E na verdade eu gostaria de dizer 2 coisas. Ou várias, mais do que 2. Então. Desculpem. Primeiro, intraduzível não é porque todos os dias nós encontramos tradutores que traduzem frases que têm a palavra saudade. Nós traduzimos frases, não traduzimos palavras sozinhas, isoladas, não é? Portanto, tenho saudades tuas, I miss you. Sim, sinto a tua falta. E para as outras línguas todas também. Não nos podemos esquecer que não é só o inglês e se é verdade que em inglês nós vamos ter soluções diferentes em frases diferentes, I miss you, como disseste, se for saudade noutra frase já pode ser longing, há várias soluções no inglês. Há sempre uma forma. Há sempre uma forma. E há também línguas onde até há palavras que o significado é muito próximo da nossa saudade, só uma palavra. O romeno tem dor, o galês tem uma outra palavra. O que é que as pessoas me respondem sempre que eu digo isto? Está bem, mas em inglês é preciso sempre dar a volta, dizer várias palavras, não é só uma. Mas isso acontece com muitas outras palavras, não é só a saudade. E depois respondem-me, mas mesmo quando se traduz não é exatamente a mesma coisa. Nunca é exatamente a mesma... não tem exatamente o mesmo peso que tem em português. E eu digo que é verdade, não tem. E saudade em particular tem uma força muito grande na nossa cultura. Nós temos esta ideia de que é uma palavra muito portuguesa, mas também brasileira, angolana, galega. De qualquer forma, o que eu depois respondo é o seguinte: esse é uma característica da palavra saudade, mas também de todas as outras palavras, ou quase todas as outras palavras, se pensarmos bem. Nós não conseguimos encontrar nenhuma palavra que... Ou melhor, para não querer ser muito, como é que eu ia dizer, radical. Radical, tu, Marco Neves? Não quero ser. Não conheço essa tua faceta. Não vais conhecer hoje, porque eu vou dizer uma coisa relativamente moderada. A grande maioria das palavras terá uma conotação diferente noutra língua que tem em português. Claro. Se eu disser café, a pessoa vai pensar na Inglaterra num café grande, cá nós pensamos numa chávena pequenina. Se eu disser praia, nós pensamos nas praias portuguesas, se for no inglês. Ou seja, é claro que saudade em português tem um sabor diferente de dizer longing em inglês ou dizer I miss you, mas tem... como as outras palavras todas têm. Portanto, as línguas são diferentes e as palavras usam-se de maneira diferente em cada língua e em cada cultura. Portanto, se saudade é intraduzível, uma grande parte das palavras são intraduzíveis. Portanto, é traduzível, tem, no entanto, um lugar muito particular na nossa língua, como muitas outras palavras têm, mas não pensemos que os tradutores chegam à palavra saudade e depois no texto de chegada vão pôr lá digamos, um espaço em branco para dizer isto não deu, nós não conseguimos traduzir esta palavra. É intraduzível. Ela é traduzível e é também, de certa maneira, indefinível, como muitas palavras são. Portanto, fica aqui a explicação sobre saudade. Não tenha saudades nossas, porque nós voltamos já na quarta-feira. Siga-nos nas plataformas. Exato. Siga-nos nas plataformas de podcast. Assim recebe sempre uma notificação quando sai um episódio novo. E envie dúvidas para Português Suave, com os 2 S, tanto português e suave, para o e-mail. Aliás, já me perdi aqui. Mas eu vou refazer. Não se preocupem que eu sei fazer malabarismo.
Português Suave, com os 2 S de português e suave, sem o acento circunflexo, @observador.pt. E enviem as dúvidas e nós estaremos à quarta-feira a responder. E se calhar às vezes também no episódio normal. Pode acontecer que haja Sim, uma pode dúvida. acontecer Por sempre. exemplo, já me enviaram várias vezes esta dúvida. Saudade tem tradução? Pronto, isto foi a minha resposta. Muita gente pergunta isso, não é? Pergunta, e atenção, acho que concordam que isto é uma resposta muito pessoal, que não é uma questão técnica, é uma questão de interpretação da realidade, e por isso eu admito que haja pessoas que dizem mas não tem tradução, e terão os seus argumentos que eu aceito. E nós contamos sempre com a tua ajuda, Marco Neves. Um abraço e até quarta-feira. Até quarta. Até quarta.